chegamos ao Salmo 127, um salmo também muito importante para a nossa análise. Nós estamos diante de um salmo que é atribuído a Salomão. Se é assim, o contexto provavelmente aponta para o momento da construção do templo. Quais são as razões ou justificativas para a inserção deste salmo nesta coletânea? Nós temos algumas ideias para nós pensarmos introdutoriamente. O salmo, sendo de Salomão, revela preocupação com a vida prática. Sua descrição o identifica como um salmo de sabedoria. O salmo também revela a segurança de uma família que está sujeita à proteção de Deus. O salmo celebra um lar seguro e uma família numerosa, própria do contexto do Antigo Testamento, famílias grandes. O salmo também foi utilizado pelo povo de Deus que regressou para Jerusalém depois do exílio, talvez ligado a esse contexto pós-exílico. Assim, nós vemos o desenvolvimento da utilização deste salmo na história do povo de Deus. E desta forma, podemos pensar em construção ou reconstrução através da leitura deste salmo. E a partir dele nós vamos fazer duas recomendações importantes. A primeira recomendação: seu projeto de vida precisa da intervenção de Deus para começar. Você está pensando em começar, construir, você precisa da intervenção de Deus, a intervenção divina. O texto diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, verso 1, na parte A, na NVI. A paráfrase, a mensagem diz: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Olha só que interessante. Então o texto descreve atividades humanas que são importantes. Poderíamos considerar o texto como uma construção em seu sentido literal ou uma construção da família no sentido figurado. O texto descreve um aspecto importante, a segurança da cidade. O texto fala da casa e da cidade. Ambas necessitam da intervenção divina. O texto prossegue dizendo: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Verso 1b. A vida, então, não tem sentido quando Deus está ausente da equação, Ele não participa do processo da sua vida. A palavra inútil aparece duas vezes aqui, somente no verso 1. Inútil significa que não tem utilidade. Deus pode estar ausente de sua vida por vários motivos: falta de discernimento, desconhecimento do projeto celestial em sua vida, incredulidade. E a descrição do Salmo aponta para o fato de que Deus é aquele que deve interferir de maneira singular em todas as áreas de nossa vida. Isso é importante. Todo esforço, é o que o Salmo mostra, é inútil quando Deus está fora do processo. Nada faz sentido fora da segurança de Deus. A Nova Versão Transformadora diz: se o Senhor não protege a cidade, olha só, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Que tradução interessante. Tem gente que faz tudo para se proteger e deve fazer mesmo, mas não pode se esquecer da segurança que só o eterno Deus pode trazer. Toda a sua vida deve estar sujeita à intervenção divina. Deus deseja participar de todas as esferas de sua vida. Existe algo em sua vida que está fora do controle divino? Essa é uma pergunta importante. Tem muita gente que está buscando o sucesso restrito apenas naquilo que ela pode fazer, a pessoa pode fazer. O texto está nos alertando em relação a isso. O texto prossegue dizendo: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama, verso 2 na NVI. Então, considerando o texto da época, a figura que temos aqui é de um agricultor, alguém que levanta cedo, trabalhando arduamente até o pôr do sol, alguém que luta para sustentar sua família. Muitas pessoas fazem isso. Existem pessoas se esforçando bastante, mas sem depender de Deus. Esse é o grande problema. Trabalhar é algo que traz dignidade à pessoa, trabalhar tem até um efeito psicológico, mas o texto denuncia um comportamento exagerado que já não faz bem algum. Nós lembramos do texto de Eclesiastes, que diz:
falando sobre o trabalho. Que proveito tem o homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com o que trabalha debaixo do sol? Eclesiastes 2:22. O capítulo 4 completa também essa ideia. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Eclesiastes 4:8. Olha só, é um texto de sabedoria também. Você está agindo na própria força sem depender da intervenção divina? Você está trabalhando muito, esquecendo de Deus? O verso 2 diz que Deus supre os seus amados enquanto dormem. A Bíblia no século XXI diz assim. Então nós temos que parar para pensar. Ele trabalha em todo o tempo, nosso Deus, quando estamos descansando nele. Quando você permite que ele venha intervir em sua vida. Devemos viver essa vida equilibrada. No Novo Testamento, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33, um contexto de beber, comer e vestir, a preocupação com essas coisas. Então guarde essa primeira recomendação. A segunda: seu projeto de vida precisa do favor divino para continuar. Ele precisa para começar e para continuar. O verso 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha só, a NVT diz: os filhos são um presente do Senhor. Os filhos como presente do Senhor. Ele que traz os filhos, Ele dá os filhos. No contexto de um agricultor, representaria mais trabalhadores no campo, mais prosperidade. Por isso temos numerosas famílias como característica do povo de Deus no passado. Deus é quem dá os filhos, são herança do Senhor. Uma família grandiosa era uma família abençoada, e era uma forma de perceber a mão de Deus e o favor divino. Uma família numerosa não só seria algo bom para a família, como para toda a nação. Por isso o valor da continuidade da família, em ter muitos filhos, né? O texto deixa claro: quem traz a herança e quem recompensa é Deus. Aqueles que não têm esse discernimento não conseguem enxergar quem abençoa ou quem prospera. Por isso muitos começam e não terminam bem suas vidas ou seus projetos de vida. O texto continua dizendo: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Verso 4 e 5 na NVI. A NVT diz: quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Almeida, século XXI, diz: quando enfrentarem os inimigos numa disputa, que era o lugar que se resolviam as disputas. O salmista usa a metáfora então de flechas para mostrar o valor dos filhos dados por Deus. Os filhos, neste caso, seriam solucionadores de problemas e teriam um grande valor na continuidade da família. Assim, feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Guarde as recomendações deixadas a partir da leitura deste salmo. Primeiro, nós vimos: seu projeto de vida precisa da intervenção de Deus para começar. Como é que você está iniciando o seu projeto? Segundo, seu projeto de vida precisa do favor de Deus para continuar. O ponto de partida é fundamental quando falamos de começar e terminar bem a jornada de nossa vida. Seu relacionamento com uma pessoa não pode ser seu ponto de partida, seu emprego ou carreira não pode ser seu ponto de partida, mas Deus deve ser o seu ponto de partida. Não corra atrás do vento, não desperdice sua vida, não viva para o trabalho desprezando Deus, não seja escravo do dinheiro, deixe Deus conduzir sua vida, sua família, sua carreira, busque o seu reino em primeiro lugar. Vamos seguir nossa jornada de vida entendendo tudo isso. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida. Amém.